ele que é nascido em Valença, interior do Rio de Janeiro, escritor e jornalista, Ednei Silvestre. Uma salva de palmas para Ednei Silvestre. Vamos então começar pelo livro que você está lançando, Ednei. O Vidas Provisórias, você traz dois personagens que eram de outros livros, né? Dos outros dois livros. Por que você resolveu trazer personagens com quem você já tinha trabalhado? Eles não te abandonaram? Eu não resolvi, eles é que resolveram, eles é que decidem, os personagens é que decidem se voltam, se vão. Eu tinha a intenção de fazer essa história, de contar essa trama de brasileiros no exterior, que é uma situação que eu conheci e particularmente dramática para os exilados políticos e para as pessoas que foram exiladas daqui, que foram expulsas do Brasil por causa de falta de condições de trabalho. Mas eu não sabia, o Paulo eu sabia, eu sabia que o Paulo voltaria, como eu sei que o Silvio, personagem de Vidas Provisórias, vai voltar. Mas a Bárbara eu não sabia não. A Bárbara que de repente comecei a descobrir que a Bárbara tinha ido para os Estados Unidos, como ela pretendia na Felicidade é Fácil, ela tinha ido para os Estados Unidos para trabalhar ela trabalhava como faxineira no Brasil, ela pensou, faxineira aqui, faxineira lá, pelo menos lá eu ganho em dólar. Só que ela não tinha ideia da dureza que é a vida longe das pessoas que você gosta, da sua família, do seu amparo, da sua rede de afeto, como diz a Elisa Barton. E ela chega lá sem ninguém e vai ficando cada vez mais sozinha, porque cada vez, como acontece com a gente no exterior, fica mais difícil entender a língua, que a gente fica cada vez mais tenso num país que não é o nosso, com situações culturais que não são nossas, e ela vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. A Bárbara, ela está então em Nova York. A Bárbara vai para um lugar chamado Framingham, que é um lugar que tinha numa certa época mais de 15 mil brasileiros vivendo por lá e trabalhando por lá. A maior parte dos carpinteiros e das pessoas que faziam serviços de limpeza eram brasileiros e brasileiras. E ela vai para Framingham, mas por causa de uma situação que aparece no livro, ela vai para Nova York, acaba tendo que se mudar para Nova York. Existe uma similaridade entre esses personagens e você. Fora o Paulo ter nascido em Valença, como você também nasceu em Valença aqui. O Paulo não nasceu em Valença. Não? Não. Todo mundo acha que o Paulo nasceu em Valença. Ele não nasceu em Valença. Valença não é nem nomeada no Se Eu Fechar os Olhos Agora. Mas já que você trouxe o assunto Valença, em outubro, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, vai ser realizada em Valença a festa literária. A primeira festa literária, e é uma festa no interior do país, que é muito importante para todos nós, né? Incentivar a leitura, incentivar o prazer da leitura. Então, se vocês quiserem conhecer uma cidade que é uma graça, que é Valença, e ao mesmo tempo ter essa alegria de participar de uma festa literária pequena, é modesta. Então, são os dias 4, 5 e 6 de outubro. Maravilha. Mas o Paulo não é de não Valença. É de Valença. Não. O Paulo é de uma cidade do interior, talvez seja Minas. A geografia de Se Eu Fechar os Olhos que é basicamente Valença, as ruas de Paralelepípedo, a grande igreja colonial, e mistura também um pouco com Tiradentes. Quando a gente dá uma olhada no livro, parece, né, a gente sente, a gente busca talvez essas similaridades com você, por ser entrevistador, buscar um pouco mais a respeito da sua história, porque ele tem muitas similaridades com você na questão da própria da ditadura correr atrás dele de uma certa maneira. E houve um período na sua vida que não gostaram de uma reportagem que você fez. Eu tive umas situações em que eu tive meu apartamento invadido, eu fui levado, eu tive que sair do Rio Isso aconteceu algumas vezes. Mas eu quero só sublinhar o seguinte, eu tive amigos que foram sequestrados, que foram levados para prisões clandestinas, que foram torturados, alguns depois das torturas não resistiram, outros tempos depois, assim, é comum em pessoas que são torturadas que elas não consigam ultrapassar aquela dor, não é a dor física, mas é a dor das humilhações constantes, dos aspectos terríveis que fazem. Tem uma história do Frei Tito,
que foi preso era um dominicano, que eram frades que ajudavam as pessoas que brigavam pelos mais pobres. O Frei Tito foi preso, levado para uma sala de tortura, e a primeira coisa que fizeram com o Frei Tito foi dar choques na língua dele. Então a língua dele inchou, ele não conseguia falar, obviamente. E aí os torturadores insistiam e davam outros choques para que ele falasse. E ele, obviamente, não poderia falar nada, porque ele estava com a língua inchada. Essa perversidade da tortura eu não passei. Amigos meus passaram. Bom, como repórter, na verdade, você deve ter se aproximado de muitos deles. Muitos jornalistas tiveram essas questões com a ditadura e esses... hoje a gente diz problemas, mas foi muito mais do que isso, não é mesmo? Prática, só para acrescentar, assim, a prática da tortura existia no Brasil, existia em Portugal, nós trouxemos, nós herdamos e ainda existe aqui. Quer dizer, ainda se pratica contra as pessoas que são detidas, que são presas. Em muitos lugares ainda se pratica a tortura. Então, já que estamos fazendo campanhas para não deixar sem punição as histórias do passado, a gente também deve tentar olhar para o presente e fazer todo o possível como sociedade para que isso não aconteça. Desculpe te interromper. Imagina, o palco é seu. Na verdade, todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa veio para assistir você, Ednei. E seguindo um pouco nessa linha do que você comentou a respeito de vida e morte, talvez, o prefácio desse livro, Vidas Provisórias, é uma frase do Drummond, que vem de Canção de Berço, que fala, que talvez traga um pouco isso, que diz: a vida é tênue, tênue. Por que você escolheu essa frase como o prefácio desse livro? Eu tinha escolhido uma outra, em princípio, que é de uma canção do Geraldo Vandré, que diz assim: a morte, o destino, tudo estava fora do lugar. Mas aí, lendo Drummond, eu sei que essa frase resumia melhor, porque é a preciosidade da vida, né? Que quanto mais a gente vive, mais a gente percebe que a vida é tão tênue, né? Eu me lembro que uma vez estava com minha mãe, que era uma mulher que já estava envelhecendo, e eu olhei para ela e pensei: eu gostaria de segurar esse momento, porque isso vai acabar. Mas a vida, assim, é como água na sua mão, né? E você não consegue conter. Ou não tem muito tempo, não sei se você se lembra, não é uma história nem tão original assim. Uns jovens que saíram de uma cidade no interior da Bahia e foram para outra. Eram 5 jovens, a pessoa mais velha já tinha 25 anos ou 26 anos, e tiveram um acidente na estrada, morreram todos. E aí eu pensei, é uma coisa de quem é mais velho, eu pensei: gente, que pena, 23 anos, 24 anos, 26 anos, e dá muita pena. A vida é muito frágil, essa coisa que o Drummond disse muito bem, a vida é muito tênue, e a gente tem que lembrar disso para preservar, para tentar evitar injustiças e até para declarar o amor às pessoas que estão do nosso lado, que nem sempre a gente se lembra, já é tão automático, o seu filho, sua filha, seu pai, seu amante, quem for, e você não se lembra de dizer isso: eu te amo. Eu também te amo. Não é para mim que você está dizendo? Para você também. Obrigado. Para todos nós, né? Nós nos amamos, senão não estaríamos aqui, né? Isso aqui é uma situação de amor. A gente tem uma pergunta por aqui. Seu nome e a pergunta, por favor. Luiz Amaral, tudo bem? Ô Luiz, tudo bom? Uma dúvida do livro, ficou uma lacuna ali na história. Tá muito longe? Melhorou? Tá. Vidas Provisórias? Vidas Provisórias. 2 personagens, o Silvio e a Bárbara. O Silvio acaba sabendo dos sentimentos da Bárbara. Como é que ficou? Ficou meio nebuloso, não terminou essa história. Na minha opinião, no momento em que alguém, no caso o Silvio, sai do hospital, que vai para casa na véspera de Natal, e telefona para ela e diz: sou eu, Silvio, vem para cá, vem, você está sozinha,
não passa o Natal sozinho, vem passar comigo, não tem muita coisa. Eu tenho aqui uns pedaços de peru que trouxeram, que ele tinha o Milton Wills, que está no isopor, tem o purê, e vem comer comigo, não passa aí sozinho. E ela mente, né? Ela diz, não, eu estou convidada, eu vou para a festa aqui dos meus vizinhos. E ele diz, Bárbara, não mente para mim, vem para cá, vem e compra um vinho para nós. Isso é uma declaração de amor. Então, para mim não há dúvida que eles se amam. Eles podem não ter um contato físico, mas eles se amam profundamente. Eu vou seguir, na verdade, falando um pouco desse livro a respeito da linguagem. Ele é muito fácil de ler. Ele tem uma linguagem que, na verdade, te envolve. E muitas vezes informal e usa gírias. Mas ele fala mano em alguns momentos. Foi uma intenção, quer dizer, trazer conseguir atingir um público maior, levando esse tipo de linguagem mais coloquial, talvez? Eu sempre tento Diálogos. escrever para ser lido. Eu quero ser lido. Eu quero partilhar as minhas histórias. Eu quero partilhar o que eu sei. Eu quero que outras pessoas conheçam as histórias e a história com H maiúsculo do nosso país. Eu escrevo da melhor forma que eu consigo. E mano é uma forma muito carinhosa de você chamar o irmão, né? Temos uma pergunta aqui. Pode falar, meu amor. Seu nome e a Obrigada, pergunta. é Cláudia Ednei. Eu queria te perguntar o seguinte, o livro foi um sucesso, né? E se não tivesse sido, você ia desistir ou insistir? Ninguém escreve porque vai ser um sucesso ou um fracasso. A gente escreve porque precisa, né? E eu senti que eu precisava contar essas histórias depois do 11 de setembro. Porque eu pensei, e se eu morrer? O que acontece com tudo isso que está na minha cabeça? Ninguém contou o que aconteceu conosco, brasileiros, em romance, depois do plano Collor. É porque os jovens não sabem. O que a gente passou era horrível, né? Pessoas perderam seus negócios, perderam seus apartamentos, suas vidas destruídas. Ninguém contou isso. Então eu vou ficar esperando que alguém conte, eu não posso esperar. Ninguém tinha contado ainda a história desses brasileiros e brasileiras que são expulsos do país em busca de uma vida melhor, e a vida melhor não deve estar lá fora, deve estar aqui. Nossa vida devia ser aqui. Quem quiser ir voluntariamente, ótimo. É diferente de você ser escorraçado. E o Paulo já tinha sido escorraçado antes, e aí em vidas provisórias ele está vivendo muito, está vivendo na Suécia, um país frio, um país que tem um inverno 9 meses por ano. É um país que no inverno tem 2 horas e meia de luz. O resto é tudo escuro, obscuridade, né? Noite. É muito difícil. Então, se fosse ou não um sucesso, eu não imaginava. Eu achava que no meu primeiro romance, Se Eu Fechar os Olhos Agora, eu, com sorte, venderia 1.500 livros, que é uma boa quantidade no Brasil. 1.500 é muito bom. E aí, quando aconteceu das pessoas... E tem uma coisa que também parece que está provado nos cursos de marketing de livro, surge a seguinte situação. O boca a boca representa mais de 60% das vendas. Quer dizer, você lê um livro, você gostou, eu dou de presente, eu recomendo, né? E é o que as pessoas fazem. Você leu, você gostou, você recomenda. Você não leu, você ignora ou diz francamente, não gostei, é um livro ruim, é um livro isso ou aquilo. Muito bem. Escrevo para ser lido, sim. Quanto mais pessoas me lerem, melhor. E a última pergunta, que é sempre a última pergunta, e o futuro? Já tem algum livro na cabeça? Você estava comentando que estava escrevendo algumas crônicas. Vou compartilhar com vocês o que me respondeu a querida professora Cleonice Berardinelli, que acaba de completar 97 anos. Ela estava fazendo 95. Aí eu perguntei, dona Cleo, e o futuro? Ela falou, meu filho, eu penso no imediato, né? Eu penso assim, tem uma palestra para fazer em novembro. Então ela pensa até novembro. E nisso ela fez 93, 94, 95, 97 e espero que fique aí muito tempo. Obrigado. Maravilha.
Queria agradecer a Ednei Silvestre por ter estado aqui no Submarino, Sub na Bienal.